Deus assim abençoa cada um dos irmãos. Vamos ler Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Por conta aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. Os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Pai Celestial, vem falar conosco nesta noite, abençoa teus filhos através da internet, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus tem nos dado muito alimento, a cada dia, né? Cada hora. E se a gente fosse colocar um assunto, né, para a gente poder pregar, a reputação do passado. Vivendo da reputação do passado. É como Israel estava vivendo. Israel estava vivendo da reputação do passado. Israel no cativeiro vivia da reputação do passado. Nos dias de José, eles viviam na reputação do passado. Eles tinham uma promessa, mas eram escravos, né? E Sansão também viveu um tempo da reputação do passado. O irmão Brana fala em várias mensagens sobre isso, que é a coisa mais desastrosa para um homem, para uma mulher, é começar a viver da reputação do passado. Quem foi no passado? Deus quer saber o que você é hoje, não é o que você foi no passado. Você vê que eu estava vendo uma entrevista de Ed Joffre, nosso campeão de boxe mundial. Está ele lutando hoje contra uma doença que ele não vai vencer ela. Ele venceu vários adversários no ringue, foi famoso, e ele estava mostrando cinturão, mostrando isso, mostrando aquilo, mas aquilo ali é do passado. Aquilo ali é a reputação do passado. E assim todos têm pode mostrar as suas glórias do passado e a glória do presente. Que o que conta hoje não é a glória do passado, não. O que conta hoje é a glória do presente. Eu estive. Não. Eu posso passar uma noite dando testemunho, você também, né? Mas o povo não quer saber o que você foi, é o que você é hoje. Você vai na cadeia e você vai ouvir muitos testemunhos na cadeia do que as pessoas que eles foram no passado. Agora, que a sociedade quer saber o que eles são no presente. Você encontra um mendigo hoje, um saco nas costas, senta, conversa com ele, de repente ele é um universitário, de família de sociedade. O que ele foi lá atrás, ele pode contar para você o que ele foi, com quem ele encontrou, com quem ele tirou fotografia, com quem ele comeu. Mas o que conta é com quem ele come hoje, com quem ele vive hoje. Você encontra mulher de má fama também, ela conta que ela teve família, mas ela chora por aquilo que ela é hoje. E assim você encontra uma igreja. Você encontra a América, o que foi a América no passado. Os homens que levantaram nos Estados Unidos.
Tá? Mas quem é a América hoje? Quem é a América hoje? Ela não tem nenhum presidente com sangue americano. O que é rejeitar o profeta? Ela pode contar o que foi lá no passado, o que venceu lá no passado, suas glórias. As igrejas, da mesma forma, diz o irmão Branco, foi a igreja luterana, que foi a igreja wesleyana. O irmão Branco, falando de Fidel Castro, ele disse assim: agora Castro, a única coisa sensata que ele já fez foi quando forjou a moeda corrente, pagou as notas, os bônus e os queimou e mudou a moeda corrente. Essa era a única coisa que ele podia fazer. E resta só uma coisa para esses Estados Unidos fazerem. Agora lembre-se, este é o William Branham, veja, falando, esta é a minha ideia, é só presumindo, só olhando do ponto de vista natural, que pode estar 1 milhão de milhas fora. Eu creio sim, que é bem por aí, nesse dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E creio que é bem por aí que a bola começará a rolar. Agora, a Igreja Católica lá atrás, por cobrar pelas missas e assim por diante, detém a riqueza do mundo. Lembre-se, a Bíblia diz que ela era rica. Como era? Lembre-se, não somente em uma nação, ela é rica em toda a nação que há sob o céu. Ela é bem espalhada, ela tem o dinheiro. Agora, o que eles não têm, Wall Street tem, que é controlada pelos judeus. Agora lembre-se, ele obteve o dinheiro quando Jacó retornou. Ontem à noite nós vimos, e se tornou Israel. Ele realmente tinha dinheiro, mas seu dinheiro não lhes compraria nada. Veja, para Esaú também tinha, veja, ambos, veja, é tão perfeito. Agora observe aqui, eu disse que pode ser que eles queiram se consolidar contra a situação monetária. O poder romano toma o poder judeu e de dinheiro, quebrantando o conserto. Pode ser que não seja assim, veja, eu sei que eles o quebrantarão, mas eu não sei por que razão, porque não me foi revelado acerca do que farão. Irmão Branco, isso aqui não me foi revelado, o que eles vão fazer, né? Mas veja, agora se hoje a única coisa que podemos fazer, que seria para fazer? Se estivermos tirando dos impostos, se essa declaração estiver certa, da moeda corrente, do dinheiro de impostos que serão pagos daqui a 40 anos, isso 40 anos foi 2003, né? Veja, nosso ouro nós já o gastamos, estamos falidos. Olha, o Mombrana falando aqui, impostos que seriam pagos há 40 anos, de 63, 2003, e ele disse, nós já gastamos esse dinheiro, estamos falidos. Porque quando Jesus veio em 1963, a palavra é aberta, como Filho do Homem, ele revela a palavra para nós. Cristo é crucificado pela segunda vez, tem que acontecer algo com esses Estados Unidos da América, porque com Israel aconteceu. Depois que Israel rejeitou a Cristo, matou lá na cruz do Calvário, 40 anos depois, Tito cercou Jerusalém. O juízo desceu, e o irmão Branham está falando aqui o que estava vindo para essa nação. Depois de 40 anos, os impostos que eles iam receber já tinham gastado, já estavam falidos, vivendo dos seus empréstimos internos uns para com os outros, vivendo de aparência, vivendo da reputação do passado.
A América vive da reputação do passado. Não quer dar o braço a torcer para a China, para o Japão, que eram nações que estavam lá atrás na sua economia, mas hoje tem avançado. Agora nós vemos a América, por ter rejeitado a palavra, hoje está vivendo de aparência, mas isso não pode, isso não dura muito tempo. Olha o que diz o profeta. Mas veja, e se hoje a única coisa que podemos fazer, que seria para fazer, se estivermos tirando dos impostos, se essa declaração estiver certa, da moeda corrente, do dinheiro de impostos que serão pagos daqui a 40 anos. Veja, nosso ouro nós já o gastamos, estamos falidos, não temos dinheiro algum, e somente estamos subsistindo de uma reputação passada. Aí que faz a América? Invade o Iraque. Qual a alegação? Arma de destruição em massa, mas não acharam. Guerra. Começa a levantar guerra, mas essa guerra, por trás dessa guerra, existem interesses financeiros. Não importa quem vai e quem não vai morrer, prende presidente, mata. Estou tentando cercar o Irã também. A alegação o quê? Armas químicas. Quer dizer que eles não têm também, não. Rejeitar a palavra. Olha a condição. Veja bem a condição que vai ficar o Brasil depois do rapto. A condição que ficou a América depois da partida do irmão Branham. A condição que vai ficar o Brasil depois do arrebatamento. Porque tem rejeitado a palavra, não tem reconhecido a palavra. O Brasil não reconheceu o seu dia nem a sua mensagem, como os Estados Unidos não reconheceu o seu dia nem a sua mensagem. Não é aceitar uma igreja, é aceitar Deus falando através de sua palavra em um ministério. Foi o que fez a América. Branham era um homem, tinha uma mensagem. A mensagem para o povo se salvar estava com William Branham, não estava com um grupo de homens. Essa mensagem que nós pregamos, o Brasil está com medo dela. O Brasil, que eu digo, é o povo da mensagem da primeira e segunda etapa e da terceira etapa pirata. Tem medo da mensagem. Agora, eles colocam o nome do homem. Eles colocam o nome do pastor Osmar. É o homem que tem essa doutrina do novo nome. Só que a mensagem está com ele. Ninguém mais no Brasil tem mensagem. Eu retornei de Brasília agora. Estive ali pregando ali. E como domingo eu despejei tudo sobre o novo nome, aí você vê. Você traz uma mensagem que o povo corre, o povo está precisando. Novo nascimento, o povo precisa. Você vai jogando aquelas coisinhas doces, boas, mas quando você começa a colocar coisa amarga, porque você tem que comer aquilo ali, quando você começa a colocar, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, você vai ver que o povo começa a se sentir estranha aquela mensagem. Porque que era é que vivemos hoje? E a era da esposa, mas é a era do João, é a era do Osmar no Brasil.
Cada dia vai ficando tão claro. É a era do Osmar aqui no Brasil. Para cada lado que você vai. Eu disse para o pastor lá em Goiás, e eu disse no entorno de Brasília ali, eu disse, olha, isso que o senhor fez, me trazer aqui, os outros podem trazer o pastor Osmar. Ele disse, nunca ninguém traz ele. Por quê? Aquele moço que está exilado ali na Rússia, aquele moço, os Estados Unidos quer ele. Por quê? Porque aquele moço tem os segredos da América com ele. Ele tem os segredos dos Estados Unidos com ele. É só o moço. Ele não tem grandes formações universitárias, não. Ele tem só o segredo. O que estava nele, a América não queria que o mundo soubesse. É um homem. Então a mensagem para o rapto, Deus coloca num homem. Então o que acontece com as igrejas? Detesto aquele homem, quer fazer ele calar. Porque o diabo não está preocupado com um grupo de homens, não, gente. Ele sabe que o rapto não acontece com um grupo de homens. É isso que a igreja está fazendo hoje. A igreja, a noiva não. A igreja está vivendo de reputação passada. Você vai em Goiânia, nos encontros, é rodado um CD, um culto dos anos 70, no rádio. Aí lá fora na livraria, tá aquelas pilhas de CD. O povo já quer aquilo limpo. Não, vamos levar para... Mas não funciona mais, eles botam no rádio e funciona. Funcionou lá, em 1970, 71, 72, 73, até 76, 77, estava funcionando, depois parou de funcionar. Então as pessoas vivem da reputação do passado. Você reúne com os pastores da primeira e segunda etapa e começa a lembrar o passado. Ele se alimenta daquilo. A noiva não. A noiva está sempre avançando. Sempre ela avança. Ela sempre tem alimento. A igreja está subsistindo de uma reputação passada que conseguiu lá no passado sobre o ministério do tempo do leão. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja mãe. Não, é nós aqui em Goiânia, é nós aqui em Curitiba, é nós aqui na África, é nós aqui nos Estados Unidos. Reputação do passado. É tão lindo ouvir as histórias. Nós temos que saber o que Deus está fazendo hoje. O trabalho da noiva hoje. A noiva não pode estar pregando uma mensagem de 20 anos atrás. A metodista está subsistindo da sua reputação. A batista está subsistindo da sua reputação. E os pentecostais estão subsistindo da deles. Glória a Deus. Muito tempo atrás, quando os santos costumavam dançar no espírito, e como eles, você vê os pentecostais estão dançando no espírito. Agora já entrou o rock, o jazz, para a dança, já estão dançando até colado um no outro. Já está. E pula, e salta, e não recebe nada. Reputação do passado. Você vai lá e diz, lembra do pastor fulano? Já morreu faz tempo, mas olha, foi uma bênção. Ele trazia cada mensagem, o fogo caía. E hoje? Não cai mais. Hoje não cai mais. O que vocês têm? Não tem mais nada. E o que fazem? Festa junina. Festa de quadrilha na igreja. O irmão Brana disse que eles faziam lá. Porque eles não tinham mais mensagem.
Você vê o povo da mensagem hoje, da primeira e segunda etapa, eles estão correndo para orar. A coisa está ficando preta mesmo, estão orando. Jejuando, subindo montanha, de casa em casa, o povo da mensagem. Terceira etapa. Nada contra a oração. Mas eles estão tentando buscar uma saída. Que bom você orar, mas você já tem a saída. Você orar, mas já tem a resposta. Às vezes não tem mais a resposta. Pega uma mensagem, começa a ler para o povo, não tem mais uma resposta. Hoje Deus nos deu essa mensagem. A revelação dos 7 selos, completo. O novo nome. 7 trovões revelados. Cordeiro Senhor do trono, a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. A mensagem de João. De uma só pessoa. Não pode ser de duas. E a gente vê esse Brasil tão grande, homens tão grandes. E às vezes eles nem conhecem a gente direito, mas já estão odiando a gente. O pastor disse para o pastor Juraci assim: você vai levar o pastor João Bispo lá? Então você não vai ser mais meu amigo, nem companheiro. Pastor de uma igreja grande no Brasil. Por quê? Por causa da mensagem, por causa do segredo revelado, novo nome, a mensagem de uma só pessoa. É por causa dessa mensagem, é por causa do João. O Senhor fez isso e aquilo. Isso é algo passado. Todos nos tornamos grandes agora, irmão. Oh, que coisa, está vendo? Toda a reputação passada. Isso é lá do passado. Cadê a mensagem que vocês têm hoje? Cadê o homem do dia que vocês têm? Vocês têm que ter um homem, não 3, 4, 5. Aí é Babilônia, aí é Torre de Babel. Olha aqui. Esta nação está vivendo, subsistindo de uma reputação passada, do que os antepassados foram. Você pode ver que o Brasil hoje, ele não está vivendo de reputação do passado, não. Do ano 2000, que a política foi mudada, o Brasil está tendo o seu avivamento político. É o avivamento político do Brasil desde o ano 2000. No ano 2000, a esposa passou a ter o seu avivamento também. Porque tudo tem um sentido, gente. Deus avançou. Deus não ficou lá atrás. Batismo, Santa Ceia, lava-pés. Levante a mão. Não, Deus avançou. Com um novo nome, 7 trovões. Com a mensagem do arrebatamento. Um novo nascimento dentro dessa mensagem da hora. Deus avançou. As pessoas pensam que Deus vai ir buscar eles. Não, Deus vem buscar a sua palavra revelada. Deus só uma coisa que Deus vem buscar na terra: a sua palavra. Se você não é essa palavra, fica aí. O jovem rico não era a palavra do dia. Por isso ele não deu conta de andar com Jesus. Ele não deu conta de fazer a decisão dele. As pessoas hoje não dão conta de crer nessa mensagem, de nascer dela. Olha, esta nação está vivendo, subsistindo de uma reputação passada, do que os antepassados foram. E é por isso
que pensamos que seremos salvos. Deus nunca respeitou Israel pelo que eles foram. Agora Deus vai respeitar o ministério da primeira e segunda etapa pelo que eles foram lá nos anos 70? Nunca! O povo que segue ainda o missionário Martim estão vivendo de uma reputação passada. O povo que segue Goiânia estão vivendo de uma reputação passada. Não deixe de falar dos anos 70. Agora, hoje é outro dia. Hoje é o dia da esposa. A esposa não vive da reputação passada. Ela vive do que ela é no momento. Do que ela come no momento. Você é aquilo que você come. Deus nunca respeitou Israel. Eu estou lendo perguntas e respostas sobre o selo, meus irmãos. Página 460 da Voz de Deus. Deus nunca respeitou Israel pelo que eles foram, pelo que tinham sido, pelo que foram então. Note. É como aquela mulher que 3 semanas atrás o cabelo era comprido, hoje é pitoco. Não entra por aqueles cabelos compridos, aquela roupa comprida lá atrás. Deus quer saber o que ela é hoje. Deus quer saber o que você é hoje. É igual aqueles pregadores caídos, olha, aí distribuindo fitas, CD deles, do que eles pregaram lá atrás. O que prega hoje? O que é que você prega hoje, meu irmão? Você está pregando a dualidade, pregando a ressurreição isolada. Você não está pregando a mensagem de João. João não prega isso. A noiva não prega essas coisas. Ela tem uma mensagem, ela tem o assídio do Senhor, ela tem um alimento fresco da hora. Ela não vive de reputação do passado, do que ela foi lá atrás, do que ela é hoje. Como disse o profeta Isaías, que Deus colocava e aquele colocava 1000 a correr. E é verdade, né? Mas agora isso é o que acho, o que eu acho que acontecerá. Agora, pode não ser assim. Creio que virá o tempo quando seremos forçados a encarar a situação. E quando ocorrer isso, ao invés de mudarmos a moeda corrente, o que isso causaria à Philip Morris, companhia americana de cigarro, que causaria às companhias de uísque, que causaria à indústria do aço, o que causaria a todo o comércio, o que causaria? Isso os levaria à falência, estariam falidos. Mas se nós podemos emprestar esse dinheiro, está vendo quão astuto ele é. A Igreja Católica tem dinheiro, tem ouro. Os judeus têm bônus. Os dois são ricos. Jacó e Esaú novamente. E você, América, vai ter que se encurvar, se render a meretriz por ter rejeitado a Elias. Vai ter que se render. Vai ter que se render. Já está se rendendo. E o Brasil, o gigante, como diz o hino, gigante pela própria natureza, será que o Brasil não está percebendo que essas coisas estão passando por cima da sua cabeça? Eles não estão vendo? Está na internet essa mensagem. Mas o Brasil
também já está a caminho de começar a viver da reputação do passado. As igrejas aí, os líderes ainda estão vivos. Alguns dos líderes já partiram, já foram. Mas eles já estão, já não tem mais nada. Eles têm aquela mensagem lá do passado. Aquela mensagem não funciona hoje. Uma mensagem de Noé não funcionava para Moisés. A de Moisés não funcionava para Jesus. Não. A de Jesus não funcionava para Paulo. Romanos 2,16. No dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de acordo com o meu evangelho. Já era o evangelho dele. Já era o dele. Hoje já não é a mensagem de Brana, já é a mensagem de João, é a mensagem da esposa. Você está vendo como a coisa vai mudando? Você não pode viver da reputação do passado, da mensagem do passado, do maná de ontem. Tudo era maná. Faziam festa 24 horas. Que festa, as crianças comiam bolinho, os pais tinham suas festas, mas até antes da meia-noite. Depois da meia-noite já era outro dia. Houve a meia-noite para os Estados Unidos, também a profecia diz que houve a meia-noite no ano 2000 para o Brasil. O irmão Brano, quando olhou no relógio, era meio-dia, aí ele disse: é meia-noite, a hora da meia-noite. Eis aí vem o esposo, sai o seu encontro. Então a nação se vende à igreja. O que vai acontecer com a América? Vai ter que se vender à igreja católica, que eles não têm mais dinheiro. Eles não reconheceram Elias. Ezequiel 33 diz: então quando isso vier a suceder, então saberão que houve no meio deles um profeta. Que Deus só revela seu segredo a profetas. A noiva, a esposa, é profeta. Ela é a senhorita Brana. Então a igreja, então igreja e Estado estarão unidos novamente, como em 325. Igreja e Estado se uniram, então igreja e Estado vão estar unidos novamente. E lá vem ela, está vendo? Mas a esposa do Cordeiro não estará aqui mais. Ela não passa pela grande tribulação. Ela sabe onde está os seus pés colocados. Ela sabe aonde ela está firmada. Eu estou com algo que eu achei ali, encontrei no escritório. O irmão Brana falando o nome das pessoas daquele dia passado, que ele nem não conheceu eles. Alguns sim, mas ele disse que era a era de Belissander, foi a era de Calvino, uma era dentro de outra era. Na era de Wesley, na era de Lutero, nós tivemos o Ingres, mas o mensageiro era Lutero. Mas veio a era de Knox e de muitos outros. Mombrana disse: grandes homens. Eu vou ler só um pedacinho aqui, que é o Espírito Santo. Veja, a era de Belissander acaba de terminar. Quando Deus levanta um homem, é uma era. É a era daquele homem. Houve a era de Ló, houve a era de Abraão, houve a era de Noé, houve a era de Paulo, mas dentro da era de Paulo também tinha Pedro, tinha os demais.
Paulo tinha partido, mas Deus teve que levantar homem como Policarpo, João, dentro da era de Paulo. Dentro da era de Wesley, Deus levantou outros homens. Como é que ia ficar? A mensagem ia ficar parada? Então, a era de Billy Sunday acaba de terminar. O outro diz, o ancião doutor Rastinei, o qual tem ensinado deste púlpito, o último dos da velha escola, creio, morreu por volta da idade de 90 anos. Billy Sunday foi um homem que levou avivamento às igrejas nominais de seu dia. Ele não brincou com a verdade. Se pôs ali e lhes disse: todos vocês metodistas, incluindo os pregadores, humilhe-se até o pó da terra. Vocês presbiterianos e batistas, faço o mesmo. Ele não brincou com a verdade. Agora veja bem se Deus não tinha que levantar um homem nesse dia, quando o Branham já tinha partido, para chamar a atenção do povo da primeira e segunda etapa, chamar eles a se humilhar, chamar eles a um novo nascimento. Se Deus não levantasse esse homem, onde eu estaria? De repente entraria com a multidão aqui, todo mundo perdido, vivendo a reputação do passado, e estaria mesmo com a multidão, porque a maioria, o povo que saiu, eles gostaram de mim. O problema era a mensagem. Então eu estaria aqui me seguindo. Se não houvesse um homem, um CD para me ouvir que Deus tem novo nome, que esta é a era da esposa. Vou terminando aqui. Ele não brincou com a verdade, ele era o Billy Graham desse dia. O que sucedeu? Note você que no mesmo tempo em que a igreja nominal estava tendo seu avivamento, o evangelho completo também estava tendo o seu. Apareceram em cena os irmãos Bosworth, Schmidt, Reichswood, o Dr. Prince, Aimee McPherson. Uma mulher também apareceu em cena, a fundadora do evangelho quadrangular. Elias estava ali. O irmão Branham colocou ela aqui também. Como? Nós tivemos Joana Dark em uma era. Todos eles, olhe você, Schmidt, Reichswood, morreu numa noite, o Dr. Prince morreu na manhã seguinte, 24 horas depois. Já eu estava no campo. E agora meu fim está chegando. Em 59 ele diz: agora o meu fim. Se você nota, já não se ouve muito de Billy Graham em 59. Já não se ouve muito de Billy Graham. Você já não ouve muito de Oral Roberts. Eu mesmo vejo minhas reuniões como que entrando na sombra. Você sabe que a sombra desaparece. Depois de 63, 64, 65, depois de sua morte, tinha que surgir o ministério da esposa, né? Teve que surgir, aparecer, porque Apocalipse 10, de 1 a 7, une, é como uma sombra que une-se, junta-se com o objeto, e a sombra desaparece. Hoje não há sombra, hoje há um verdadeiro e original ministério. Todo respeito aos companheiros, amigos no Brasil, mas há um ministério no Brasil da esposa. Que sucede? É que estamos no fim, estamos no fim de outra era. Era pentecostal, isso é o fim dela. Mensageiro chegou no fim. Estamos entrando aonde? Ele disse: nós estamos entrando no 82. Como entraram Billy Sunday e os demais? Eles vieram depois do grande avivamento de Moody. Como é que eles vieram? Depois do grande avivamento de Moody. Depois do grande avivamento de Branham, apareceu a esposa, seu ministério. Quando entrou Moody? Justamente depois do avivamento de Enoque. Quando veio Enoque?
justamente depois do avivamento de Finney. Finney veio depois de Calvino, Calvino veio depois de Wesley, Wesley veio depois de Lutero, e assim vieram aparecendo em suas eras. Hoje é a era da esposa, hoje é a era de João, hoje é a era de Osmar. É um nome conhecido no Brasil. Não tem formação universitária, não tem uma igreja milionária, mas tem uma mensagem, que é uma mensagem que está sacudindo a nação, o mundo. Não estamos vivendo de reputação do passado, nem de maná de ontem. Estamos comendo o fruto da terra, as novidades da terra, a mensagem do dia. E hoje a razão por que viajamos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes a igreja não entende por que saímos para ajudar. Não é para buscar dinheiro, fama, é para ajudar. Ajudar o povo. O que fomos fazer em Brasília? Ajudar. Deixar cair alguns grãozinhos ali. Você sabe que quando os grãozinhos foram caindo, o povo foi comendo. Junto com o pastor Osmar, um homem de mais de 60 anos, estamos juntos, na mesma fé. Nós estamos diante de um Brasil de 200 milhões de habitantes, gente. Nós estamos diante de um Brasil de milhares de crentes. E na mensagem, milhares de crentes também, que não crê. A maioria não crê no que pregou William Branham. Crê que Deus mandou um profeta. E a mensagem do profeta? A mensagem do profeta não morreu. E hoje, cruzando esse Brasil, e há gentes ainda para ser atendida, que não fomos ainda. Há muita gente no anonimato, como eu preguei numa igreja em Brasília. O pastor era um José de Arimateia. Quando me viu com CDs na pasta, ficou com quase 10. Isso aí eu creio. Quando outros condenavam o pastor Osmar, se opuseram à minha entrada no Centro-Oeste, agora com o convite do pastor Juraci Cassiano, disseram para ele, se ele me levasse lá, perdia o companheirismo com eles. Veja bem, o Brasil, a igreja desse Brasil, os pastores, cegos com respeito à mensagem. Com respeito à mensagem do dia, são cegos. Deus abençoe o pastor Juraci, um homem de coragem. Terá uma recompensa de Deus de me ceder o seu púlpito para pregar no domingo à noite um novo nome para o vencedor. Vai estar na internet essa semana. Eu li as mensagens do irmão Branham, porque não é nossa mensagem. Nós somente lemos as mensagens. É tão tremendo. Parágrafo 82, que é o Espírito Santo. Calvino veio depois de Wesley, Wesley veio depois de Lutero, e assim vieram aparecendo em suas eras. Então logo que um avivamento terminava, Deus levantava outro, derramando mais luz. Isso é mais luz que foi derramado. Logo a era de Joaquim Gonçalves terminou, Deus derramou mais luz, levantou Osmar Rodrigues Costa, Cordeiro, Senhor do trono. Deus tem novo nome. Deus derramou mais luz nessa mensagem. Foi a era dos anos 70. Foi a era do pastor Joaquim, terminou. Foi um grande homem, mas terminou o seu tempo. Foi a era de Moisés. Logo foi a era de Josué. Logo entrou a era de Osmar.
no Brasil. Pastor Osmar Rodrigues Costa de Franca. E o povo a semente que vai ouvindo, diz: é isto, é isto, é isto. A semente, a não semente não. Ridiculariza, condenam. Mas nós não discutimos com ninguém. E não aceitamos ir para nenhum debate. Bociúde aceitou, e foi. Brana não. Nós não aceitamos combater versículo com versículo, parágrafo com parágrafo. Não. Nós cremos no que está falando a esposa, o que está falando os 7 trovões. Nós cremos nessa mensagem. Simplesmente para manter o avivamento dessa maneira. Estamos no fim deste tempo. Então Deus tem derramado mais luz. Isso foi só mais luz. Mais do que batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, mais do que Santa Ceia, mais do que lava-pés. Deus nos abençoe. Falar em Santa Ceia e lava-pés, domingo nós temos a Santa Ceia, às 4h da tarde, 4h30 já estaremos começando, né? E vamos estar juntos aqui. E que Deus abençoe a todos vocês. Eu somente mais 2 minutinhos. Eu estive em Santo Antônio Descoberto, em torno de Brasília, estive em Brasília também, estive ali com o pastor Juraci, que me convidou, me pagou a passagem para estar ali com ele. Teve muita oposição para poder me levar ali, né, com os colegas de ministério. Ele perdeu alguma amizade para poder me levar até ali. E foi um homem de coragem, né? Ele disse que ele não é cabesteado por ninguém, né? Que Deus abençoe ele, Deus o sustenta. Ele está convidado para estar aqui conosco, a pregar a qualquer tempo que ele chegar. Não importa o ponto de vista, se ele não viu ainda o que nós estamos pregando. Como ele disse, da mesma forma, nós estamos convidados para estar no púlpito dele. Foi de grande bênção, né? Pastor Antônio Franco também, lá de Paranoá, Distrito Federal. Foi de bênção mesmo. Pastor Antônio Franco já ouviu o pastor Osmar há muito tempo, ficou com CDs ali. Pastor Natal também ficou com CD, esteve na reunião, escutaram a mensagem, e aquela igreja superlotada também ouviu o que são os 7 trovões, né? O que Deus tem hoje um novo nome. E oramos para que Deus abra os entendimentos deles, que se há semente predestinada ali, Deus vai revelar a sua palavra. Eu creio que eu não fui em vão ali, né? Nosso trabalho hoje, irmão Brana disse que nós vamos chegar a um tempo que nós vamos ter que enfrentar a situação. Vai chegar um tempo do aperto, não é a grande tribulação ainda não, do aperto. Nós já temos que acostumar já a ficar com CD. Sabia disso? Era um tempo que a gente não vai poder nem pegar uma passagem no aeroporto, porque tem que vir um aperto. E é aqui no Brasil, gente, não é nas nações, é aqui, porque a mensagem está saindo daqui. O aperto não é para vir de outros lugares, é aqui mesmo. Eu não sei como será, mas irmão Brando disse: você vai ter que realmente encarar a situação. Então, hoje Deus já está realmente nos dando o alimento para ser armazenado no celular, no computador, no CD. E nós temos que já ter a nossa igreja CD, nosso tabernáculo CD, para se alimentar. Eles tinham as folhinhas, né, os papiros, as couros de cabra, de bode, de vaca escrito, né, onde Paulo escrevia, e eles podiam ler ali, ó: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, aquilo ali era uma luz muito forte. Hoje a gente lê, parece que não mexe com nada. Naquele dia mexia. Um versículo naqueles dias já mexia. Então hoje a gente não sabe como vai terminar isso. Nós só sabemos que haverá um aperto. Então nós temos o tabernáculo CD.
O povo não está acostumando. É bom nós termos o culto. Eu não estou pregando aqui só para vocês aqui, que somos um grupo pequeno, mas estou pregando aqui para o Brasil, para o mundo. Há muita gente me ouvindo agora, né? Muitos irmãos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, fora do Brasil, que está ouvindo também, mas haverá um aperto, porque a profecia diz o Brasil e 7 nações. Essa mensagem seria do Brasil para 7 nações que falariam português. Mas para entender essa mensagem, tem que ter alguém para traduzir. Como foi para entender o irmão Branham, teve que ter traduções da mensagem do irmão Branham. Porque brasileiros escutavam o irmão Branham, não entendia, até que vinha alguém que ia interpretar. Nós estamos vivendo um outro dia. Nós não sabemos quando essa era termina. Nós não sabemos. Só que a Laodiceia já terminou. Foi uma era curta e rápida. 1906 e logo ela terminou. Logo que os selos se abriram, Laodiceia ficou na escuridão. Nós já vemos na pregação das 7 eras, já estava na escuridão. A era já estava no fim, ele foi o mensageiro à era de Laodiceia, ele veio no final da era para chamar-nos para sair fora. Então a gente tem que estar mais unidos. Mais unidos. Tem gente, as virginessas hoje estão correndo para a oração, não para a união. Eles oram, mas ficam sempre separados. A mensagem hoje é para nós nos unir mais e mais. Pai Celestial, nós te damos graça por esta noite, pela sua palavra. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, ó Pai. Te agradecemos por essa semana. Te agradecemos pelos nossos irmãos que estão através da internet. Abençoa cada um. Dê a tua graça, a tua bênção. Soluciona os problemas dos teus filhos, Pai. Dê a cura para os seus corpos. Abra as portas de emprego. Soluciona os seus problemas. Dê a vitória para cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, a tua graça. Amém, Senhor.